Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente. Mais um vídeo que eu vou fazer aqui. Um vídeo bem rápido. Esses dias eu não estava fazendo vídeo não, mas tô chegando nos últimos vídeos meus. Alguns entendimentos um raciocínio que eu tenho. Ele me faz querer fazer um vídeo. E eu queria falar, eu fiz um vídeo agora há pouco falando ali a respeito dessa lei Maria da Penha, né? Na verdade não é nem da lei da Maria da Penha, da o uso inadequado da lei, né? A verdade, o sistema, meu Deus do céu, fechado aqui, ó. Aí agora danou. Dá a volta lá do outro lado. O sistema, ele tá conduzindo as leis no interesse de grupos, no interesse do sistema. É isso aí. E às vezes, com isso, muda o comportamento até mesmo dentro das igrejas, né? Nos lugares espirituais, o comportamento espiritual, né? Não há uma mudança de comportamento espiritual porque houve uma mudança de lei. Por exemplo, eu já falei algumas vezes o que é o casamento, que eu considero, dentro da minha interpretação teológica, né, bíblica, que é o casamento. O casamento, para mim, é a consumação carnal. Ali se torna um casamento. Ali se torna, e há situações que está escrito lá no Velho Testamento, várias, em algumas ocasiões, em algumas situações, que algum determinado homem, ele já casado, ele tomou uma mulher, ele teve a consumação carnal com outra mulher, ele teve que tomar aquela mulher como mulher também, como segunda esposa, terceira esposa, 10ª esposa, naqueles tempos. Hoje é ensinado você ter apenas uma mulher, né? Na sociedade atual você tem apenas uma mulher, até porque é uma confusão isso. Vira uma confusão, se uma mulher, dependendo da mulher, ela te mata de loucura, você imagina você ter 200 mulheres aí, 1000 mulheres igual Salomão. Você o que vira? Você pode ser rei, você pode ser o que for, meu amigo. Não tem quem aguenta uma mulher falando no ouvido. Não, isso que se for só falar, né? Se não for outras coisas. Então, houve consumação, você tem que reparar aquilo. Você não pode pegar e largar a mulher aí, né? Largar pra lá, porque houve uma consumação. E se tiver então filhos, tudo isso daí, você tem uma responsabilidade com aquilo ali, né? Então isso para mim se chama, o casamento é isso. Existe o casamento civil, né? Vamos falar do casamento civil, que é uma formalidade terrena, uma formalidade da sociedade. Existe esse casamento, mas o casamento, ele é uma instituição, é um instituto, não sei se eu posso dizer assim, porque eu não estou falando das coisas humanas, né? Mas ele é uma união, vamos dizer assim, então, uma união que Deus determinou, que Deus fez, né? Foi Deus que uniu, né? Então o casamento, ele não pode ser visto como pelo menos para os espirituais, para aqueles que seguem e guardam a palavra de Deus, ele não pode ser visto como um casamento terreno, um casamento da sociedade, né? Não é casamento da sociedade, pelo menos aqueles que vivem a espiritualidade, vivem as coisas de Deus. Ele é um casamento determinado por Deus, criado por Deus. Então ele tem que ser nos preceitos de Deus, né? Mas a gente tem visto que esse entendimento tem mudado, tem vindo lá de trás, tem sido mudado, né? Tem sido alterado de forma irresponsável
desde muitos anos para trás, já existe essa alteração em relação ao casamento, né? Então, o que eu tenho observado, onde eu quero chegar, é que às vezes as instituições, né, religiosas, as igrejas, né, na verdade as igrejas somos nós, mas por costume a gente chama a igreja, a instituição de igreja, né? Mas essas instituições, elas, na pressão da sociedade, pressionada pela sociedade, elas acabam errando, né, de forma bem arbitrária mesmo, no sentido de casamento, no sentido, né, dentro dos conselhos do casamento, assim como eu falei no vídeo passado. Ela, em vez de aconselhar, ela está querendo, de alguma forma, judicializar no espiritual aquilo que não é judicializado, aquilo que foi, Deus já decretou, já disse como que tinha que ser, está escrito e acabou. E acabou. Então eu vejo que as igrejas, elas erram muito, as instituições, né? Elas, meu Deus do céu, mas hoje tá difícil para me falar, viu? Muito barulho na rua. Elas erram muito sob pressão da sociedade. Como o caso, por exemplo, que nem aconteceu aí, que eu falei no vídeo passado, eu não vou repetir tudo aqui. Mas houve aquele caso daquela irmã que disse que foi ao ministério porque foi espancada, porque bateram nela, que o ministério tinha que fazer alguma coisa. Mas o ministério tem que fazer alguma coisa individualmente. Cada caso é um caso. O ministério pode aconselhar. Agora, dizer que o ministério tem que... por exemplo, aquilo ali eu fiquei pasmo com aquilo, né? Quando o irmão foi para lá, para o púlpito, né? Eu nem conheço aquele irmão, já vi, eu acho, mas não sei quem é. Ele foi lá para o púlpito dizer que agressão moral, né? Agressão verbal. Porque o que é agressão verbal? O que é uma agressão verbal? É uma tentativa de diálogo? Isso é agressão verbal, né? Eu acho que quando você é casado, você tem um relacionamento lá com sua esposa, com sua mulher, e você está buscando diálogo, o diálogo ele não pode ser igual o mundo manda dizer que é diálogo. Quer dizer, se o mundo falar agora não tenha diálogo, nós vamos aceitar? Nós, o povo de Deus, nós vamos aceitar agora que não podemos mais dialogar? É isso, né? Então, se o mundo está dizendo que agora o diálogo é agressão, nós já temos que aceitar isso, né? Então, não pode a igreja agora chegar lá num caso, generalizar, né, todos os casos, e dizer que a mulher, eu vou até parar aqui para terminar esse áudio que eu tô chegando, né? Eu vou parar ali, vou dar uma explicada nesse vídeo, né? A mulher, ela chega lá agora porque o homem tá... Isso podia ser vice-versa também, né? Eu tô falando do homem que da mulher, né? Que é a mulher que tá fazendo... A maior parte dos casos é a mulher que é a vítima. E tem mulher vítima mesmo. Tem mulher vítima. Mas não é tudo não, entendeu? Então a mulher tá se usando agora das leis para se beneficiar, para encobrir os seus erros, as suas falhas, né? E a gente está percebendo que as igrejas estão aceitando o que é a sociedade, a pressão da sociedade. A pressão da sociedade. E aí eu acho que é um erro gravíssimo, esse erro. Nós aceitarmos a pressão da sociedade, né? Se tem uma coisa, esses dias eu estou estudando muito isso, buscando esse tema, sabe? Esse tema perante a palavra de Deus. Aí eu vejo às vezes que tem alguns irmãos, eu acho que na minha opinião, está subindo muito irmão com muita facilidade para falar em nome da igreja. Com muita facilidade, sem uma discussão mais aprofundada a respeito daquele determinado assunto. Está subindo irmão aos púlpitos e manifestando, como dizendo que a igreja
A igreja, ela está... Porque quando ele diz aquilo ali, ele está dizendo que a igreja está mandando as irmãs ir lá e denunciar, não sei o quê, quando foi que Jesus falou. Porque nós somos seguidores de Jesus, né? Buscamos a Deus, mas nós seguimos por Jesus Cristo para chegar, os exemplos de Jesus Cristo para chegar a Deus, né? Então, onde é que está escrito que nós temos que pegar, sair da nossa casa, ir numa porta de uma delegacia para denunciar alguma coisa? Como eu disse, há casos e casos. Por exemplo, eu fui roubado ali, me pegaram, me desceram. Às vezes eu preciso ir lá na delegacia registrar aquilo. Está envolvendo patrimônio, está envolvendo alguma coisa. Ou uma mulher realmente foi espancada, ou o homem foi lá, botou uma arma na cabeça dela, né? Ainda assim, porque tem muita gente que faz muitas coisas no momento da raiva. Ainda assim, a mulher, ou seja lá quem for, precisa dirimir, dentro de uma comunhão com Deus, dirimir se é o caso de fazer uma denúncia ou se é o caso de buscar a Deus, né? Agora, como é que as pessoas pegam o pai dos seus filhos, né? Vai lá e destrói a vida dos seus filhos? Nem bandido é. Ele não é bandido, você vai para uma delegacia, ele vai posto lá junto com os bandidos. Ele nem bandido ele é, às vezes é um trabalhador. Será que não é o diálogo? Será que a igreja ela não precisa construir um diálogo de cima do púlpito para baixo, para que isso se desenvolva no meio de nós? O povo de Deus, nós não temos que nos meter na sociedade. A sociedade faz o que ela quer. A sociedade faz o que ela quer. Se quiser dizer amanhã que o casamento é crime, para a sociedade para nós não é. Para nós não é. Agora, se a sociedade pegar e falar assim, a partir de hoje, homem com homem não pode, quer dizer, mulher com homem não pode mais se juntar, agora nós vamos aceitar? Nós vamos, mulher com homem não se junta mais, agora é crime. Tudo bem, pode ser crime para lá na sociedade. Agora nós vamos ter que seguir a palavra de Deus, continuar seguindo a palavra de Deus. O caminho que Deus dará, se caso alguma coisa desse tipo acontecesse, eu não sei. Que caminho que o Senhor daria, que escapatória que o Senhor nos daria, eu não sei. Eu não sei. Mas certamente o Senhor chegaria com um caminho para que nós pudéssemos passar. Ou agora nós teríamos que nos juntar a homem. Agora vai vir uma lei e falar assim, olha, homem com homem, mulher com mulher. E eu vou ter que ser? Quer dizer que agora eu vou ter que casar com um homem? A mulher vai ter que casar com uma mulher? Porque a sociedade quer? Nós não estamos... O que nós estamos... o que se ensina dentro da igreja, o tema, o assunto que há dentro da igreja não é para a sociedade, é para o povo de Deus, né? É para o povo de Deus. Nós vivemos uma sociedade espiritual à parte. A nossa sociedade é espiritual, ela é à parte. Aqueles que estão lá fora, se eles quiserem, eles podem participar, mas aquele terreno ali é um território espiritual, um território onde quem governa ali é Deus através da sua palavra. A sua palavra, e a palavra de Deus, o homem ele pode dirimir, ele pode expor, ele pode pronunciar, né, e ser considerado como palavra de Deus. Isso vem de Deus. Aí vai o nosso discernimento. A gente tem que discernir. A gente tem que discernir com o Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude a discernir. Que nem, por exemplo, isso que o irmão falou no púlpito, que foi lá falar aquilo, que agressão, genericamente, né? Genericamente aquilo você pode falar assim, é para todos, né? Que o homem, a agressão verbal, ela é uma infidelidade conjugal. Eu não posso acreditar que não. Se alguém pegar e falar assim, não, isso é de Deus, eu não. Eu quero, no mínimo, dizer assim, o irmão está equivocado. O irmão está equivocado. O irmão tomou um caminho que eu acho que... no meu entendimento, não está certo. Isso não posso dizer, isso aí é palavra de Deus. Não posso. O irmão tem o direito de falar isso, o direito de errar, dentro do meu entendimento, né? O direito de errar, ele tem o direito de errar.
né? Mas eu acho que o irmão que falou isso, ele tem que buscar Deus, buscar examinar a palavra de Deus, que a palavra de Deus nunca falou isso. Não é dentro desse contexto. Por exemplo, se tem algum irmão, né, um casal de irmãos crentes, que está acontecendo algum problema de agressões, de alguma coisa, de fato, a irmã não vai se submeter àquilo, viver aquilo. Se há uma situação que já fugiu do controle, ela não consegue mais, ela não consegue, como é que se diz, contornar aquela situação, os espancamentos, a agressão, mas é uma agressão injusta, né? Porque, como eu disse, nem todo conflito, nem todo conflito verbal, ele é injusto. Nem todo conflito que talvez esteja, sim, causando uma perturbação dentro daquela casa, no meio daquele casal, daquela família, nem sempre uma daquelas partes, a parte que se diz vítima, está dentro da justiça, nem sempre. Às vezes ela tem o erro. Às vezes provém a parte dela alguma falha, né? Então, esses assuntos, ele tem que ser dirimido individualmente. Isso não é algo que se pode dizer assim, olha, todo conflito desse porte, ele é uma traição, é uma infidelidade, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, eu acho que tem que começar a abrir um pouco mais a porta para que irmãos e irmãs possam ir lá no ministério, olha, irmão, está acontecendo isso, e ele possa ouvir um, ouvir o outro, né? E aí, buscar sim a guia de Deus para que Deus possa atuar, para que Deus possa se manifestar, né? Buscar livremente, deixar Deus. Agora, qual é o melhor caminho? O melhor caminho para esse tipo de coisa? O melhor caminho é o diálogo, é os conselhos. Como eu disse no outro vídeo, irmão Salvador Bueno, né, do Braz. O irmão, ele tem dado uns conselhos maravilhosos em relação a casais, em relação à família, em relação aos filhos, as consequências de tantas coisas que ocorrem. Isso tem que ser aprofundado, isso não pode ser só lá no Braz. Tem gente que nunca foi no Braz, tem gente que nunca ouviu um irmão com aquele... Porque aquilo não é nem conhecimento, sabe? Não é nem conhecimento teológico, nada disso. Aquilo ali é sabedoria. Aquilo que o irmão está fazendo ali é sabedoria. E eu acho que esse tipo de conduta igual do irmão tem que começar a ir para as periferias, ir para os interior, ir para todo canto. Precisa ter Por exemplo, agora, acho que agora, dia 23, não sei se é desse mês, se é setembro, não me lembro, vai ter uma reunião dos irmãos, que eu vi na internet isso daí. Parece que vai ter uma reunião. Se está certo, está errado a data, se é isso mesmo, eu não sei, porque eu vi por fonte que não é a congregação cristã no Brasil. Até porque essa reunião, ela não está aberta para a Irmandade, mas está aberta para o ministério. E o ministério, ele vai se reunir. Olha que maravilha, isso é uma maravilha, isso tem que ter sempre. Tem que ter sempre. Agora, não adianta ir lá para abordar um assunto só. Eu acho que dá para pegar os irmãos, colocar os irmãos, sentar os irmãos, irmãos, olha o tanto de problema que tem aqui. Vamos conversar um pouco sobre todos esses problemas. Vamos, e aí, isso tem que ser mais aprofundado. É igual ali, eu estou trabalhando com curso, com formação, né, de agente, e eu não estou querendo oferecer, sabe, qualquer coisinha, qualquer porcaria, para vender uma carteirinha, para vender, não. A gente tem que oferecer conhecimento para as pessoas possam conhecer tecnicamente, didaticamente, as pessoas possam conhecer aquilo que está exercendo. E eu estou aprendendo, eu estou ali buscando, sabe, estou criando livros, criando,
sabe? Criando mesmo, gente, sabe? Mas é criando, estudando. Eu não estou ali criando, pedindo, por exemplo, para inteligência artificial. Eu até uso alguma coisa da inteligência artificial, porque eu nem sei usar a inteligência artificial. Mas alguma coisinha boba ali, eu uso, mas eu me recuso a pegar um conteúdo todinho do inteligência artificial. O conteúdo tem que vir da minha mente, ela pode me ajudar a administrar aquele conteúdo, mas ele tem que vir da minha mente, entendeu? Então, só para explicar. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, eu estou ali estudando, tô ali, sabe, e vou me aprofundando, sabe, me aprofundando. Ontem eu parei tarde da noite, estava ali me aprofundando naquele estudo ali, ó, me aprofundando, por quê? Porque eu sinto necessidade, né, de ter esse conhecimento e de entregar o meu conhecimento, entregar aquilo que eu estou vendendo de uma forma rica, não de uma forma de qualquer jeito, né, não pode ser de qualquer jeito. Então, né, não pode ser qualquer coisa todo mundo tem. Mas eu vejo da mesma forma um ministério de igreja, os irmãos não podem entregar qualquer superfície, qualquer coisinha, não. Tem que entregar, tem que ensinar os irmãos. Os irmãos às vezes carecem, os irmãos, acredito que muitos dos irmãos, a maioria, a grande maioria dos irmãos, são tudo espiritual de ministério, tem sua espiritualidade. Né? Você vai em lugares aí, você vê que os irmãos são espiritual. Tem, mas às vezes falta um pouco do conhecimento. E a igreja, ela tem uma estrutura que pode passar esse conhecimento, que pode entregar um pouco desse conhecimento para que esses irmãos comecem a trabalhar esse conhecimento, né? E na hora que Deus prepara e o Espírito, através do Espírito Santo, esses irmãos tenham conteúdo para entregar para a igreja. E nós estamos precisando hoje, que nem você vê, hoje as pessoas buscam muito, sabe, o barulho dentro de igreja, que já diminuiu bastante, muito mesmo, muito, mas demais. Já diminuiu bastante, mas é mais o barulho, isso não vai ajudar a pessoa a resolver o problema do seu casamento, não vai ajudar a resolver o problema do filho, não vai ajudar a resolver o problema da vida, sabe, dos problemas, das dificuldades da vida, não vai ajudar. O que vai ajudar a gente resolver os problemas nossos, as dificuldades do nosso dia, do nosso casamento, das nossas relações, do nosso trabalho, de tudo da nossa vida, é conteúdo, é os ensinamentos com conteúdo, com fundamentação, sabe? É isso que vai nos ajudar. É isso. A gente tem que preparar os irmãos para que eles possam preparar os casais, para que eles possam preparar os filhos, possam preparar a família. É isso que precisa, nós precisamos disso. É disso. A nossa necessidade é essa, né? E isso nós vamos fortalecendo a igreja. Nós vamos edificando a igreja. Parece que, não, a igreja, isso aí não vai trazer o público. Não vai o quê, moço? Isso vai criar raiz. Raiz, nós não precisamos de público, que qualquer ventinho vai embora. Né? A instituição não precisa disso, né? A instituição precisa... A instituição hoje está de pé, porque ainda tem povo que ama a Deus. Ainda tem povo que ama a Deus, ainda tem povo que é zeloso pelas coisas de Deus. É por isso que a Constituição não quebrou ainda, não fechou as portas. Porque tem esse povo. Agora nós não podemos pegar e não entregar o que esse povo precisa. Nós precisamos entregar a verdadeira necessidade do povo, que é o conhecimento para permanecer firme, para poder não deixar sua casa. Porque a partir do momento que uma casa de um crente, de um irmão que tem lá 30, 40 anos, a casa dele começar a ruir por causa de dificuldades de relacionamento lá dentro, sabe o que vai acontecer, irmãos? Ele vai perder a fé. Ele vai perder a fé. Meu Deus, nem a minha casa está de pé. Né? Não que isso seja uma justificativa para ele ir embora. Né? Não é justificativa que vá todo mundo, mas que ele fique. Entendeu? Mas é isso que vai fortalecer. É isso que vai fazer os outros olharem e falar assim, olha, aquela casa ali é diferente. Ó, aqueles irmãos ali, eu até vi que tem um meio bicudo ali, mas ó, já está diferente. É isso daí que vai fazer a gente permanecer de pé. Entendeu? Não é barulho, nada de coisas desse tipo, não. Então é isso aí que eu tinha para falar. Queria passar essa parte aí também. Né? A igreja não pode de forma nenhuma ir conforme a pressão da sociedade. Nós não somos a sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade espiritual. A nossa sociedade, ela provém de Deus. A sociedade do homem aqui é outra coisa. É outra coisa. Ela não pode entrar dentro do nosso espaço. O nosso espaço, quem governa é Deus. Não é o Lula, não é o
Trump, não é o Putin, não é sei lá quem. Não são esses daí que governam o nosso espaço. O nosso espaço quem governa é Deus. E Ele governa muito bem. Ele governa muito bem. Nós não precisamos de nada de lá de fora. De nada. Nós temos a nossa lei. Nós temos o nosso livro, a nossa Constituição. Ele está lá e nós temos que seguir ela. É ela que nós temos que seguir. Errando às vezes, tropicando, partindo até de mim. Eu não tenho moral para falar de nada. Mas eu tenho a certeza absoluta que eu estou falando parado dentro do que está escrito dentro da palavra de Deus. Absoluta, tenho a certeza absoluta que nada que saiu dessa boca aqui saiu fora dos termos do livro sagrado, da palavra de Deus. Nada saiu. Se os outros igrejas, os outros de lá quiserem ir assim, assado, eles que vão. Nós não. Nós não podemos não. Nós temos direção. Nós temos governo. Entendeu? É isso, é a minha parte, é isso que eu senti de falar. E Deus seja louvado.